Bom dia. Bom dia. Para Parashá de Emor, ela, mais para o final, ela traz todas as festividades. Pesach, Sukkot, Shavuot. E a gente faz a leitura dela, inclusive, nas festas, porque ela faz alusão a elas. Então, nessa Parashá, justamente, a gente tem a mitzvah dos Firat HaOmer, que a gente já está contando desde o segundo dia de Pesach. A gente vai continuar contando até Shavuot. Então, queria hoje falar um pouco sobre os Firat HaOmer, algo que não falamos até agora, pelo menos. É. A Torá conta pra gente, a Torá fala, mitzvah dos Firat HaOmer, Sfartem Lachem, Macharat HaShabbat. Vocês devem contar no dia seguinte, após o Shabat, vocês vão contar 49 dias, e o 50º dia que vocês vão contar é Shavuot. Então, nós sabemos que a nossa contagem não começa no domingo, necessariamente. A nossa contagem começa no dia após o Pesach. Ou seja, na noite do segundo Seder, é quando a gente começa a contagem do ano. A pergunta famosa é, por que será então que a Torá fala para contar depois do Shabat? A Torá deveria falar Mimacharat a Pesach, o dia seguinte do Pesach. Mimacharat a Yom Tov. Por que a Torá fala Mimacharat a Shabat? Tanto é que os Baitusim, que eram a turma na época do segundo templo, que eles negavam a Torá, a tradição da Torá oral, eles faziam questão de comemorar o Pesach que sempre caísse em Shabat. Eles davam um jeito para o Pesach cair no Shabat. E assim dava certo. Estamos ajudando a Torá. A Torá precisa da tua ajuda. Como que eles faziam isso? Então, uma das coisas que eles faziam é, como você decide quando é um novo mês, você, na verdade, precisava ter duas testemunhas que viram a lua nova, iam até o tribunal em Jerusalém, e aí eles decretavam que era o Rosh Chodesh. Como que eles avisavam as pessoas que era o Rosh Chodesh? Mandavam um WhatsApp para todo mundo? Então, quem morava fora de Israel não dava tempo de ficar sabendo. Por isso que a gente faz 2 dias de Yom Tov sempre. Mesmo hoje em dia que temos o calendário fixo, a gente mantém a tradição, conforme nossos sábios dizem. Mas eles, dentro de Israel, o primeiro método que eles usavam, eles subiam nas montanhas e faziam fogueiras. Quando você via uma fogueira à distância, você ia saber, começou um novo mês. Amanhã era Rosh Chodesh. E assim, o próximo fazia uma fogueira. Essa turma, que queriam sempre, tinham um interesse que o Pesach caísse no Shabat, eles faziam o cálculo e eles faziam as fogueiras deles. E quem via podia se confundir. Aí, depois que isso aconteceu, os sábios falaram, não, vamos mandar pessoas de confiança, mensageiros, que vão avisar quando que é o Rosh Chodesh. Então, essa, na verdade, é uma das discussões mais famosas que havia na época entre os Baitusim e os sábios. O Talmud conta para gente que esses Baitusim uma vez chegaram e falaram para Rabbi Yohanan, e eles falaram, olha bem, Moshe Rabbeinu gostava do nosso povo. Concorda? Não vou dizer que não, né? Então, quando você vem com uma acusação, você tem que vir sempre com um ponto de verdade. Ele falou, Moshe Rabbeinu, ele foi esperto, ele foi inteligente. Por quê? Ele quer dar para gente um feriado prolongado. Se você começa os Firat HaOmer no domingo, Shavuot também vai cair num domingo. E aí você vai poder se estender. Sexta-feira já é metade do dia. Sábado é Shabat. Emenda com Shavuot. Xarabendo queria a nossa comodidade. Então, por isso, ele argumentou, com certeza, a tradução, quando a Torá fala no dia seguinte após o Shabat, significa domingo. Ontem tinha um bar mitzvah aqui de um menino que acabou de voltar de Israel. Da infância foi com 6 anos e ontem foi bar mitzvah, voltou de Israel. E o pai comentando, né? Eu sei que não foi fácil. Domingo ter aula. Era uma das maiores adaptações para o brasileiro chegar lá, domingo ter aula. Então, Israel não tem essa. Bom, e aí, então, é um argumento. Voltando aqui. Então, é um argumento que eles usaram. Olha, você concorda que Moshe era gente boa, queria o nosso bem, queria o nosso descanso? Então, ele marcou, ele fez de tal forma, ele, na verdade, fez questão de falar na Torá no dia seguinte após o Shabat, se referindo ao Pesach, e o Pesach tem que cair no Shabat, e por isso ele falou, Maharat Shabat, como a tradução literal. Nós sabemos por tradição de que a Torá não pode ser interpretada literalmente.
nós temos a tradição de Moshe, de que Maharat Shabbat significa após o dia do Shabbat, significa descanso. Depois do dia do descanso. Qual que é o dia do descanso? Se refere ao Pesach. Ah, não é o que dá para entender a princípio. Está escrito Shabbat é Shabbat. Aí os sábios eles provam, dos psukim, etc. Tanto é que não dá para você fazer de uma forma que todo ano vai cair o Pesach necessariamente no mesmo dia da semana. Então a Torá não poderia te dar uma referência que não é uma referência fixa. Mas ainda assim é estranho. A Torá poderia falar Maharat a Pesach. Para que complicar? Bom, esses Baitusim, só um ponto importante, esses Baitusim eram religiosamente anti os sábios. Não é que simplesmente eles falaram, bom, tudo bem, vamos aqui, vamos só pegar o que está escrito literal e o resto a gente faz como a gente quer. As próximas gerações provavelmente aconteceu isso, mas eles eram religiosos nessa fé de que não tinha a Torá oral. Então eles usavam argumentos lógicos, faziam questão de contra os sábios, porque poderiam fazer, sabe o quê? Vocês contam do jeito de vocês, eu conto do nosso e está acabado. Não, eles faziam questão de convencer o povo, de mostrar que eles tinham razão, quer dizer, faziam propaganda para a maneira deles entenderem a Torá. O que o sábio responde para eles? Ele fala, olha, se você está dizendo que Moshe Rabbeinu realmente gostava do nosso povo, então por que ele deixou o nosso povo 40 anos no deserto? Essa é a resposta. Então o sábio está dizendo, aparentemente, que Moshe não gostava da gente. Então a pergunta é que tipo de machloket é essa? Que tipo de discussão é essa? Deu para entender? Não foi Moshe, foi por ordem de Deus. Mas você usou o argumento de Moshe. Então, se foi Moshe que escolheu, está dizendo que foi Moshe que escolheu falar que tem que ser no domingo. Então, Moshe levou a gente no. Eu sempre falo, quando a gente tem aquela lei de Moisés, primeira tradução da Torá em português, chama lei de Moisés. Está escrito Torat Moshe, porque Moshe trouxe a Torá. Mas quando você chama só lei de Moisés, também dá margem a entender que é a lei do Moisés. Eu também sou Abraham, também tenho a minha lei. Eu, vírgula Moshe, eu também posso dar a minha lei. A gente fala a Torá de Hashem, não a Torá de Moshe. Então, se é que Moshe decidiu. Então, ele, na verdade, respondeu usando a mesma linguagem. Essa é a passagem do Talmud. Eu queria esclarecer o que é toda essa história. Certo? O que eles estão discutindo, o que eles querem. Então, uma explicação, na verdade, é a seguinte. O que eles argumentavam? O que eles argumentavam? O que eles queriam? Apenas a Torá de Deus. É de Deus, eu aceito. Não vem com história de rabino, interpretação. Isso aqui é tudo, para mim, é história. Para mim, o que importa é o que Deus falou. O que os rabinos falaram, para mim, não me importa. Qual é o papel dos rabinos? Fazer cercos à Torá. Para que fazer os cercos? Já chega, Deus já deu tanta proibição. A Torá diz, você não pode cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Chega, os sábios interpretam que não é só o bezerro, é qualquer carne. Não é só o leite da mãe, é qualquer leite. Não é só cozinhar, é também você comer. É também você ter proveito. E não é só a carne com leite, eu vou te proibir ainda também o frango com leite. Poxa, os pratos, e aí vai. Tá certo? Você foi longe. Fala a verdade, você foi longe. Tudo que a Torá disse foi não cozinha o bezerro no leite da sua mãe. E aí você chega e traz toda essa interpretação para complicar a nossa vida? Concorda? Você concorda? Podia ser mais fácil. Certo. Então, é isso que os Baitusim diziam. A Torá fala, o bezerro no leite da sua mãe. Te garanto, eu não vou fazer isso, prometo. Eu vou ser gente boa, eu vou ser bonzinho, não vou fazer isso. Agora, todo o resto, cheeseburger, não está na Torá. Tá certo? O que os sábios fizeram? Qual que é o papel dos sábios? Por que eles colocaram essas cercas? Parte é cerca, por exemplo, frango com leite, para não confundir, já que o frango, na verdade, a ave, ela é abatida com uma shritá, por isso que o peixe não teria problema. Peixe com leite, você pode comer peixe, depois comer leite, não tem problema nenhum, porque ele não é abatido com uma shritá. Você tira ele da água, pronto. Porque o frango pode se confundir com uma carne, porque ambos são abatidos com uma shritá. Então, isso é um cerco. Já cozinhar
algo que não é o leite da mãe, que não necessariamente o bezerro, mas qualquer carne com qualquer leite, e você não ter proveito, não poder, além de cozinhar, não poder comer e não poder ter proveito, isso são, na verdade, a interpretação direta dos sábios da Torá. Não é só eles estão querendo te cuidar para você não acabar transgredindo. Essa é a interpretação da Torá. E aí eles te provam. Por isso que a Torá repete 3 vezes, porque uma é para cada tipo de proibição e assim por diante. O que os sábios fizeram? Os sábios, na verdade, eles pegam o espírito da Torá, digamos assim, além da tradição absoluta que eles têm, mas eles estão, na verdade, te demonstrando o espírito da Torá e a aplicação prática dela. A Torá está te dizendo, isso aqui é uma explicação que eu vi, comentei com o Sam outro dia, uma explicação que a Torá está te dizendo para você ter compaixão. Você não pode pegar o leite, que é aquilo que nutre o bebê, e cozinhar ele dentro do próprio leite. Isso aqui é uma lei contra a vida. Você pegar o bezerro, que ele depende do leite da mãe, você vai lá, mata o bezerro e cozinha ele dentro do leite da mãe. Assim como a Torá proíbe, por exemplo, você pegar os filhotes sem espantar a mãe. Assim como a Torá proíbe você matar o Toved Beno, um animal e seu filho no mesmo dia. Então você tem que fazer essa distinção, essa separação. E aí chega o Baitus, ele fala, te prometo, não vou fazer isso. Pergunta a você, quantas vezes vai acontecer na tua vida? Você vai ter um bezerro com o leite da mãe? Qual a chance disso acontecer? Pequeno. Os sábios, eles te dizem, olha, a aplicação prática disso é, na verdade, que você vai ter que esperar 6 horas da hora que você almoçou até a hora que você vai ter que comer o teu queijo quente. Essa é a aplicação prática. Você vai precisar ter 2 armários na cozinha, vai precisar ter 2 lados na pia. Essa é a aplicação prática. A Torá te deu a essência e os sábios, eles claro, não inventaram, mas interpretando a própria Torá, eles, na verdade, estão te dizendo o que a Torá está dizendo para você fazer na prática. E assim, quando os sábios, por exemplo, eles falam para você, isso é um pouco mais complicado, ia falar do 7º ano, que anula as dívidas, etc. O que eles fazem é sempre aplicar a Torá na nossa realidade. Quando, por exemplo, o templo foi destruído, eles falaram, vamos fazer sinagogas. Não tinha sinagogas antigamente. Mas o que seria do povo judeu se não tivesse sinagogas? Quando as pessoas perderam a maneira de se comunicar com Deus, eles fizeram um sidur. Então, eles mantiveram, aplicaram o espírito da Torá. A Torá fala que você tem que rezar. Como você reza? Fala do coração. Não, mas se o sábio não viesse e te falasse como você deve rezar, já não teria mais reza hoje em dia. Cada um estaria fazendo de outro jeito. Então, os sábios, eles garantem o nosso lado. Deus deu a ordem de cima e os sábios garantem que a gente vai poder fazer jus daquilo que Hashem quer da gente. Então, os Baitusim, no sentido mais profundo, não necessariamente consciente, o que eles acreditavam é a ordem de Deus. Não precisa da minha aplicação prática. Deus não precisa da minha ajuda. É só fazer o que ele quer. Não precisa de mim. Já os sábios falam, não, Hashem quer a tua participação. Tanto é que a gente fala, Natan lá no Etorató, Deus nos deu a Torá. Por que ele deu a Torá para a gente a Torá? Não é para você ler a Torá e fazer só o que está escrito. Você tem que ler, quebrar a cabeça, interpretar, administrar todas essas opiniões que a gente tem no Talmud e tentar fazer com que a Torá faça parte da nossa realidade. Como que você tem um elevador que pode usar no Shabbat? Você tem que conhecer bem a Torá. Então dizem, na verdade, qual que é o propósito da Torá? Diz o sábio, Moshe Rabbeinu, ele fez questão, entre aspas, de que para a gente pudesse receber a Torá e aplicar a Torá, demorou 40 anos. 40 anos é o tempo que um aluno ele demora para conseguir absorver e entender a metodologia do seu mestre. Por isso que eles ficaram 40 anos. Então, o que o sábio está dizendo é, nós precisamos, na verdade, da nossa participação. Então, a Torá faz questão de dar uma margem para erro. Olha, você conta o dia seguinte depois do Shabat. Essa é a pegadinha. Mas como que eu vou contar depois do Shabat? Nem sempre cai no Shabat, o Pesach. Como que eu vou fazer isso? Então a Torá está te deixando a margem de dizendo, olha, você tem que recorrer aos sábios. Não adianta você pegar a Torá e pegar simplesmente a informação como ela está, nua e crua. Você precisa quebrar a sua cabeça. Tem dicas aqui. Eu repeti 3 vezes o leite com a carne. Presta atenção, tem um motivo. E a linguagem que eu usei tem um detalhezinho. A Torá quer a sua participação. Senão a Torá dava tudo claro, tudo escrito, não tem discussões e está tudo certo.
Moshe Rabbeinu, ele ficou com o povo 40 anos, treinando com eles lá no deserto, preparando eles para eles poderem entrar em Israel, para eles poderem absorver a Torá. Caso contrário, a Torá seria apenas, vamos seguir cegamente aquilo que Hashem quer da gente, sem a nossa participação. E essa ideia, na verdade, o Maharata Shabbat, foi profundo demais? Foi longe demais. A Moisés sugeriu a Hashem ficar 40 anos. Não, na verdade foi Hashem que mandou ficar 40 anos. Hashem mandou ficar 40 anos. Mas o argumento que ele tinha usado, Moshe, ele estava do nosso lado, certo? Ele poderia fazer com que você descansasse mais, ele respondeu na mesma moeda. Você acha que foi Moshe? Então Moshe, na verdade, foi ele que deixou a gente 40 anos no deserto. Mas os sábios não eram 40. Os sábios eram maior que rabinos, grandes rabinos, grandes rabinos. Vamos falar uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Eu comentei isso no Pesach, achei muito bonito quando eu ouvi. O que a gente conta no Sfirat HaOmer? O que a gente está contando? Contando os dias. Dias? Hoje é um dia do homem. 2 dias, o que é isso? O que eu estou contando? Se purificar. O que é contando o homem? Homem é uma medida. Então hoje é 1 dia do quilo, 2 dias do quilo, 3 dias do quilo. O que eu estou contando? Então normalmente a gente fala, estou contando os dias para chegar à Torá. Se eu estou contando os dias para receber a Torá, eu deveria começar a contar no primeiro dia do Pesach. O dia que eu saí do Egito até eu receber a Torá, quantos dias são? São 50 dias para contar. E Shavuot seria os 51. Por que eu conto no primeiro, a partir depois do primeiro dia que eu saí do Egito? Pergunta boa. E o que é o homem? O que é o homem? Você faz? De cevada, que faziam a cevada que era ofertada no primeiro dia desse homem, que é o segundo dia do Pesach. O segundo dia do Pesach, eles iam até os campos, cortavam a cevada que tinha acabado de nascer e ofertavam, levavam até o templo junto com a oferenda, com o Corban. Esse era o Corban, a Omer. E todos os dias você contava a partir desse dia, Omer, hoje é 1 dia do Omer, 2 dias que passou do Omer, desse primeiro sacrifício, até chegar no Matan Torá. Tem a ver uma coisa com a outra. Tem a ver Matan Torá com o Omer. A gente conta, a gente repete. O que é o Omer? Então eu vou falar rapidamente. Algumas explicações. A mais simples de todas é as festas judaicas acompanham o calendário agrícola. Todas as festas, além do seu nome, por exemplo, Pesach, ele tem o nome agrícola, que é o Hag Aviv, a época da primavera. Quando começa, na verdade, na primavera, nascer a cevada, que é o alimento dos animais. Cevada é segunda categoria. Quando a gente tem, por exemplo, Sukkot, se chama Hag Asif, que é quando você, depois de passar 6 meses, o trigo secando no campo, você trazia ele para dentro de casa. Então, todas as festas acompanhavam o tempo agrícola. Então, por exemplo, imagina que se fosse hoje em dia, hoje é Pesach, é a festa do bônus. Você tem o bônus no final do ano. Hoje é Sukkot, é a festa do 13º. Hoje é Shavuot, é a festa dos 30 dias de férias. Então, todos os direitos que você vai tirando do teu trabalho, eles vão acompanhando as festas. Por quê? Por quê? Então, na verdade, é um crescimento espiritual acompanhado do nosso crescimento material. E a ideia, na verdade, dessa contagem é que a gente está se transformando de animal para ser humano. Quando a gente saiu do Egito, no nível espiritual muito baixo. E a gente está saindo, na verdade, do momento onde a gente come a cevada. A cevada vai evoluindo até que quando chega em Shavuot, o trigo já está pronto. E essa é a ideia, na verdade, da contagem dessa evolução agrícola. E, paralelamente, a nossa evolução espiritual. Por que a gente começa, rapidamente, porque a gente começa na noite seguinte do Pesach? Aqui tem uma explicação simples, bonita, de que, na verdade, quando eles saíram do Egito, tudo foi milagroso. Tanto é que a primeira viagem que eles fizeram uma viagem muito longa em pouquíssimo tempo. O que acontece? Naquele dia, eles pensavam que eles iam receber a Torá. Saímos do Egito. Moshe Rabbeinu tinha falado que a gente ia sair, Deus já tinha prometido vamos receber a Torá. Estamos saindo de forma milagrosa, vamos receber a Torá. Só que não receberam a Torá naquele dia. Passou aquele dia, aí Moshe Rabbeinu falou, eu vou contar para vocês, não é hoje. Vai esperar ainda. Vai esperar 49 dias, e nos 50 vocês vão receber a Torá. Então, por isso, os Sfirat HaOmer, no sentido mais simples, só começa
depois do primeiro dia de Pesach. Só para concluir, eu falei também em Pesach, uma coisa muito bonita. Essa palavra Omer aparece em mais um lugar único na Torá, que é em relação ao maná, que caía todos os dias. Por que caía? Quanto a pessoa poderia pegar desse maná? A quantia de um homem, vamos falar, 1 quilo, 2 quilos. Se você pegasse mais, você voltava para casa, você tinha um homem. Se você pegasse menos, você tinha um homem. Não tinha competição. Na verdade, o maná permitia uma forma de conviver idealmente comunista, digamos assim. É o comunismo que funciona, onde todo mundo tem igual e ninguém tem, mesmo que você queira pegar mais, você não vai conseguir. Então isso ajudou, na verdade, essa falta de competição. Isso permitia eles lembrarem de Hashem. Quem está te dando aqui é Hashem. Não adianta você pegar mais, você vai ganhar igual. E se você, por acaso, pegou menos, não se preocupa, Hashem vai te compensar. Lembrando para a gente que o trabalho, na verdade, é maná também. Hashem que manda para a gente o fruto, Hashem que manda para a gente o lucro. O que acontece? Isso durou 40 anos. 40 anos eles foram exercitando a emuná. Todo dia ele tinha que esperar cair do céu. E não podia guardar no freezer, não podia guardar na geladeira, se não tinha conta na Suíça para guardar, nada ia te garantir. Se você guardasse para o dia seguinte, burnish, não vai ter nada para o dia seguinte. Então você é obrigado todo dia a esperar de Hashem e você é obrigado a saber que teu vizinho não vai ter mais. Se você pegar mais, não vai faltar para ele, se você pegar menos, não vai faltar, vai ser exatamente aquela medida. Deus deu 40 anos de exercício para eles poderem depois entrar em Israel e encararem o fruto da terra, que vai ser primeiro a cevada, depois o trigo. Mas você saber que a mesma coisa funciona. Aqui o teste é maior, porque você vai trabalhar, você vai arar o campo, você vai se enganar pensando que você que fez. E aí você vai começar a ser ganancioso. E você vai esquecer do pobre, você vai esquecer do menos favorecido. Aí a Torá fala, um 7º ano você deixa o campo para todo mundo, e a Torá fala, tem que dar uma parte para o coelho, uma parte para o Levi, uma parte para o pobre, e aí você tem que, se cair no chão, você tem que deixar para o pobre, e assim por diante. A Torá te garantiu para você lembrar de tudo isso. Uma das formas para a Torá te garantir é você fazer os Firat HaOmer. Faça a contagem do homem. Que é, na verdade, a evolução. Está começando. Hagaviv, em Pesach, começou a crescer. E aí os olhos nossos começam também a crescer. Opa, está começando a entrar na minha conta. Começou com a cevada, logo, logo está entrando o trigo. Entrando o trigo, vou embolsar tudo e garantir. Eu preciso garantir o meu. A Torá fala, calma. Vamos com calma. Até chegar lá, a gente vai fazer um exercício. Todo dia você vai contar um dia do homem, 2 dias do homem, 3 dias do homem, para você lembrar também aquele homem do maná. Eu recebi já a cevada? Homem, saiba que Hashem deu para cada um aquilo que ele precisa. Não adianta você querer ser ganancioso e guardar tudo para você. Aquilo que você vai receber. Lembre de Hashem todos os dias. Então, o Sfirat HaOmer, a contagem do Homer, seria, é uma alusão, uma contagem perpétua para lembrar o Homer que eles tinham, o maná que eles tinham no deserto. A gente também faz no Shabat, a gente pega 2 pães, lembrando o maná que tinha lá. Mas essa é mais uma maneira da gente, todos os dias, contando 1 dia do Homer, 3 dias do Homer, para quando chegar o dia, que é Hag HaKatzir, a época da colheita, que é em Shavuot, quando você for cortar, eu espero que você corte um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, e você saber quando você vai cortar, mas você vai agradecer a Hashem. Saber que toda essa evolução, desde o início, foi Hashem que permitiu você ter isso. Então, por isso, é o único lugar na Torá que está escrito Homer é em relação à contagem do Homer, em relação ao Homer, que era a medida que eles tinham lá no deserto. Então, quando você fala, hoje é 1 dia do quilo, 2 dias do quilo, 3 dias do quilo, você pode parar e meditar. O que é o quilo? É o quilo do primeiro dia que eles faziam o sacrifício no templo, mas ele também fazia uma alusão àquele quilo que todo mundo recebia, exatamente aquilo que ele precisava receber. Não adianta você tentar correr, não adianta você tentar superar, não adianta você tentar fazer qualquer coisa, Hashem já predestinou aquilo que você precisa receber, faça a sua parte, reza para Hashem, trabalhe, e Bezrat Hashem vai ter todo o sucesso. O povo também não estava no -49? Estava, sim, sim. Então, essa é uma explicação. Eu vou fechar aqui, peraí.